Salve, salve, senhoras e senhores! Hoje vamos falar de QGerator. Por que seu QGerator não alcança 0 grau? Por que você tem que baixar congelador ou não precisa baixar congelador? Vamos tirar todas as dúvidas. Produção! Chama a vinheta! Salve, salve, senhoras e senhores, eu sou Marcos Câmara, você está na Black House Beer. E o papo é reto. Hoje nós vamos falar dos karmas que perseguem, que atormentam o cervejeiro caseiro. Ó, nossa Pale Ale das Alterosas, vídeo no canal, é a primeira cerveja do ano. E agora o primeiro vídeo, palestra, né? Porque eu vou falar dos karmas que aparecem nos comentários e aparecem nos grupos cervejeiros. Né? O grupo cervejeiro é o máximo, né, gente? Adoro grupo cervejeiro porque as dúvidas são sempre dúvidas de quem não está pesquisando, né, gente? Que o mal do cervejeiro caseiro é não pesquisar, é não estudar. Aí fica difícil. Por exemplo, teve uma dúvida num grupo sobre QGerator, né? QGerator tá aí, ó. Funcionando maravilhosamente bem. E às vezes o cara pergunta: tem que baixar congelador? Tem que deixar o congelador intacto? Aonde que eu coloco o sensor? O sensor fica solto dentro da geladeira? O sensor fica dentro de uma garrafa com água? Então vou falar. Primeira dúvida: abaixa o congelador ou não? Você quem sabe. Existem vantagens e desvantagens. Se você baixa o congelador, né? Baixa o congelador, abre todo ali sem romper nenhum tubo, tudo certinho. Vai alcançar a temperatura mais rápido. Só isso. Só isso. Vai alcançar a temperatura mais rápido. Mas, em contrapartida, toda vez que você abrir seu QGerator, toda aquela lâmina de gelo vai derreter muito rápido. Assim que o ar quente bater, já vai começar a pingar. E fica aquele pinga-pinga dentro da geladeira. Porque a geladeira não fica ligada o tempo todo. Ela está ali, ó, menos 2 graus. Ela está ligada. Quando alcançar menos 2, ela vai desligar. E vai ficar desligada. Quando ela chegar em menos 1, ela liga novamente. Então, nesse tempo que ela está de menos 2 até chegar em menos 1, ela está descongelando. Você nem percebe, mas se você puser uma câmera, ela está pingando lá, está descongelando. E vai sempre ficar pingando, molhado lá dentro da geladeira. Problema nenhum, mas é um transtorno. E aí, se você manter o congelador intacto, acontece a mesma coisa, só que você não vê. Porque tem a gavetinha embaixo e o pouco que pinga na gaveta, e aí quando ela volta a ligar, aquilo forma uma nata e congela novamente. E você não vê, não fica pingando em cima do post-mix, em cima das garrafas que estão embaixo, ou a levedura, o potinho de levedura que você põe no cantinho ali, sempre tem, né, cara? Não fica pingando nada, porque o congelador está intacto. A vantagem do congelador intacto também é que você pode guardar lúpulo e pôr uma cerveja em lata para gelar ali numa festa, pôr ali umas meia horinha ali, o congelador está intacto. E gela para baixo do mesmo jeito, ó. Congelador intacto, menos 2 graus. E o sensor está cá embaixo, dentro de uma garrafa de 2 litros cheia d'água. Água com álcool, para não evaporar rápido, né, a água. Água com álcool, 2 litros, PET de 2 litros, o sensor está dentro desse PET. Por que eu faço isso, gente? Porque quando você abrir seu QGerator, ele está desligado. Olha lá, menos 2, desligou. Eu posso abrir ele, ó. Ele não vai religar. Sabe por que ele não religou? Porque o sensor está dentro da garrafa a menos 2 graus. Se o sensor tivesse livre dentro da geladeira, assim que eu abrisse, a geladeira ia religar. Não religa porque ela está dentro da garrafinha d'água.
A gente faz isso até no fermentador. Fermentador, você regula o seu fermentador. Vai fermentar a 16 graus. E você põe uma garrafinha com água para pôr o sensor dentro. Por quê? Vai ficar ali, ó. Quando chegar a garrafinha com água menos 16 graus, a 16 graus, ela vai desligar e você pode abrir a geladeira, ela não vai religar, porque você abriu a geladeira só para conferir se está fermentando ou não, se não está transbordando, não vai religar, porque ela está medindo a garrafa dentro da garrafa d'água. Outra opção para o fermentador, para a geladeira fermentadora, é você colar seu sensor, né, com a fita crepe ao lado do balde fermentador ou da bombona. Ou tem um poço térmico, né? Quando tem poço térmico, quando está colado ao lado da bombona, quando está dentro de uma garrafinha d'água, você abre a geladeira e ele não religa. É o mesmo que acontece aqui, ó. Tá menos 2 graus, já abri pela terceira vez e ele não vai religar. Ele não vai religar porque está medindo a temperatura dentro da garrafa d'água. Então não vai religar, né? E o congelador está intacto. Ele dá menos 4. O máximo que eu já pus aqui, menos 5 para testar. Menos 5 graus, chegou. Mas eu acho que não precisa, né? Eu ponho menos 2. E a minha cerveja é servida aí a 2 graus, 4 graus positivo, né? Porque vem aqui, perde temperatura nesse tempo. Mas enfim. Sobre o queijereito, é isso. Por que eu não baixei o congelador? Porque eu quero o mínimo de trabalho possível. Cerveja caseira é um hobby, não é para trazer trabalho, transtorno. A geladeira funciona assim no mundo inteiro, com o congelador intacto. Quem falou que não gela para baixo, claro que gela. Agora, você não quer pegar uma cerveja a 10 graus, né? Acabou de fermentar lá, estava a 16 graus, você baixou para 0 lá. Mas aí você tira a bombona, põe aqui em cima, joga para dentro do post-mix, até encher o post-mix. Vamos supor que ela chegue a 10 graus, 8 graus. Você não quer pôr um barril de 20 litros, 2 barris de 20 litros aqui dentro, a 8 graus. E quer que a geladeira chegue a menos 2 em 3 horas, 4 horas. Não vai chegar. Ela vai precisar de tempo, uma geladeira para gelar, para pôr 40 litros de cerveja, 30 litros que foi minha leva dessa vez, por 30 litros de cerveja a menos 2, estabilizado em menos 2, é 24 horas. É de um dia para o outro. Não existe mágica. Por isso que toda festa, toda confraternização, as pessoas tomam cerveja quente. Por que as pessoas tomam cerveja quente? Porque combina, cada um vai trazer seu fardinho, cada um vai trazer sua cerveja. As pessoas trazem cerveja parcialmente gelada, compram lá no bar aquele gelo de geladeira normal e trazem para a festa. Vai chegar na festa e toma cerveja quente, porque coloca dentro do congelador aqui e o congelador não dá conta de gelar 15, 20 latões. Se fosse duas latas, ele gela em meia hora. Mas 15 latões vai precisar para gelar 24 horas. Eu tenho uma cervejeira lá fora, cervejeira da Consul, poderosíssima, ela vai até menos 4 graus. Mas para pegar uma cerveja sua e pôr a 0 grau, uma cerveja que você comprou no supermercado, para ela ficar 0 grau, é 15 horas. Você pega uma cerveja quente, coloca na geladeira ali que já está a 0 grau estabilizada. Quando você coloca, ela começa a circular o ar, é 12, 13 horas para ela gelar a cerveja. O ideal é 24 horas, no outro dia vai estar gelado. Por isso que todo mundo toma cerveja quente nas festas de fim de ano, igual Réveillon aqui, ó. Final de ano aqui, a galera trouxe cerveja, tomando cerveja tudo quente, porque eu falo, gente, traz a cerveja mais cedo, um dia antes, que eu vou pôr para gelar, vai ficar estalando. Aí não dá. A solução seria um grande cooler gigante, lotado de gelo. Aí gela. Caixa de isopor cheia de gelo, cara. Toneladas de gelo ali, você joga as latas e ela gela em meia hora. Mas uma geladeira precisa de tempo. Então você que está fazendo seu queijereito aí, você que tem seu queijereito, não fique alucinado. Cara, faça do jeito mais simples. Fure seu queijereito,
coloque as torneiras, deixe o congelador intacto, coloque o sensor para dentro, lembrando que geladeiras que tem aquela grade atrás, aquela grade que a gente usava para secar roupa antigamente, geladeiras iguais a essa, mais antiga, você fura lateralmente, não tem tubo equilateral, você fura lateralmente para colocar o sensor e a mangueira de gás para dentro. As geladeiras frost free, as geladeiras que não tem aquela grade lá atrás, se você furar lateralmente, a chance de você pegar um tubo de gás é de mais de 90%. Os tubos de gás estão tudo lateralmente, tanto que você põe a mão nessas geladeiras modernas aqui de lado e ela está fervendo de quente, porque os tubos estão aqui. Então você vai ter que furar lá atrás. Mesmo assim, se for uma geladeira nova, moderna, pesquise, peça a ajuda de um profissional da refrigeração para ele falar para você em que parte mais ou menos você vai furar, para não correr o risco de pegar nenhum tubo. Eu prefiro geladeiras antigas porque não tem erro, essa aqui é das antigas. Outra coisa importante de falar, né, para quem está querendo montar seu que direito aí, para não ficar sofrendo. Você não coloca o cilindro de CO2 dentro da geladeira. Nunca, em hipótese alguma. Primeiro, porque vai ocupar espaço dentro da sua geladeira, o espaço poderia ser de mais um barril. E segundo, vai danificar o seu manômetro. O regulador de pressão ali não foi feito para trabalhar em umidade dentro de geladeira. Entendeu? Umidade, dilatação, contração, sabe? Tudo que você congela, contrai, aí as molas contrai as roscas. Não vai dar. O cilindro é do lado de fora, fura e coloca a mangueira para dentro. Entendeu? E não desmonte seu congelador. Isso é opinião minha, tá, gente? Só um toque de quem tem uma certa experiência. Você pode fazer o que você quiser. Não, a vida é livre. Agora, algo que é importante e nunca é dito sobre o queijo direito. Às vezes, seu queijo direito não alcança 0 grau e você fica sem saber o que é. E aí você pensa que é o gás, que a geladeira é velha. Você pensa que é porque o motor não está aguentando. E no final, é só a borracha da porta que você tem que trocar. Se a borracha da porta estiver ressecada, vai vazar ar frio. E vazando ar frio, seu queijo direito ou sua geladeira não vai alcançar a temperatura. Uma das formas de saber é só pôr a mão lateralmente assim, ó, passar a mão em toda a extensão. Se estiver vazando, você vai sentir o frio saindo na parte que está vazando, com a geladeira igual agora está ligada. Eu passo a mão, não há vazamentos, ó, não há vazamentos nas laterais da porta, na borracha, porque a borracha ainda está ok, não está ressecada pelo tempo, entendeu? Isso é o mais importante, é o que mais dá problema e as pessoas não sabem e ficam pelejando. Então é isso, vocês têm que prestar atenção nessas coisas. Então é isso sobre queijo direito. Queijo direito não tem segredo, ocupa pouco espaço. Tem uma vantagem sobre os Kizer, né, que é aqueles feitos com freezer, que você tem que erguer o post mix para colocar lá dentro, e que não, é que você abre a geladeira e coloca o post mix. É mais fácil. Eu não arrependi de ter feito, estou até querendo fazer fazer mais um, né? Comprar uma geladeira velha e fazer mais um. Eu estou querendo aquelas geladeiras bem antigas. Então, senhoras e senhores, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ter acrescentado, eu espero ter contribuído para a galera aí que tem dúvidas sobre queijo direito, né? Queijo direito, para quem faz carbonatação forçada, é vital, é necessário. Então, se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe o vídeo. Fui!